Olá pessoal, essa é mais uma aula da disciplina de Teoria da Computação, pelo curso de Ciências da Computação, do campus da UFC em Crateús. Pois bem, a gente vai estudar na aula de hoje o conceito de máquina de Turing universal, ou seja, a gente vai estudar não aquele tipo de máquina de Turing que tem um comportamento fixo, ou seja, uma máquina que é feita com o único propósito de resolver um certo tipo de problema, tá bem? A gente vai estudar uma máquina de Turing que, de certa forma, pode ser programada, vamos dizer assim, com as instruções para ter o comportamento de uma outra máquina de Turing. Ou seja, a máquina de Turing universal ela deve ser capaz de simular o comportamento de outras máquinas de Turing. Para isso ser possível, primeiramente, a gente precisa estabelecer como representar uma máquina de Turing, como criar uma codificação para uma máquina de Turing e poder colocar essa codificação em uma fita como entrada para a máquina de Turing universal. Tá bem? Então, a primeira convenção que a gente vai adotar é que os nossos estados eles vão ser sempre representados pela letra Q seguida de uma certa codificação binária. O comprimento dessa codificação binária ele deve ser o suficiente para, com a mesma quantidade de bits, poder representar de forma distinta todos os estados de uma certa máquina. O mesmo vale para uma letra do alfabeto. No caso, as letras do alfabeto a gente vai codificar como strings que começam com o símbolo A, seguidas de uma certa codificação binária. E mais uma vez, essa codificação binária deve ser longa o bastante para que todas as letras do nosso alfabeto possam ser representadas com o mesmo número de bits. Tá bem? Então, quando a gente toma uma máquina de Turing, a gente vai considerar justamente i como sendo o menor inteiro, tal que 2 elevado a i é pelo menos o número de estados, e 2 elevado a j é pelo menos o número de letras do nosso alfabeto mais 2. Esse mais 2 surge porque a gente vai representar as operações de movimento também como letras do alfabeto, certo? E daí, tendo i e j definidos dessa forma, a gente vai poder determinar que as codificações dos nossos estados vão utilizar i bits e as codificações das letras do nosso alfabeto vão utilizar j bits, certo? Então, para representar um estado em K, a gente vai ter a letra Q seguida por uma string binária de comprimento I. Para representar uma letra do alfabeto, a gente vai ter o símbolo A seguido por uma string de J bits. Algumas convenções a gente vai adotar. Esses símbolos, ou seja, o símbolo em branco, o símbolo de início da fita, que marca o início da fita, o símbolo movimento para a esquerda e o símbolo movimento para a direita, eles vão ser os menores símbolos em termos lexicográficos. O símbolo caractere em branco ele vai ser representado como sendo A seguido de J zeros. O símbolo de início da fita vai ser representado como A seguido de J-1 zeros e do bit 1. O símbolo movimento para a esquerda vai ser representado como A seguido de J-2 zeros e da string 1 zero. E o símbolo movimento para a direita vai ser representado como A seguido de J-2 zeros e de 2 bits 1. Assim como a gente adotou essa convenção de que estes símbolos
especiais do alfabeto, eles precisam ser os menores lexicograficamente, a gente vai adotar o mesmo para o estado inicial da nossa máquina. Ou seja, o estado inicial da nossa máquina, o estado S, ele sempre vai ser representado pelo símbolo Q seguido de I bits 0. Ou seja, ele vai ter a menor representação lexicográfica de todos os estados. Agora a gente vai lidar com a representação da máquina M como um todo. Essa representação da máquina M a gente vai denotar como M entre aspas. Então esta é a máquina M como um dispositivo computacional e esta é a sua representação como uma string. A gente vai representar a máquina M utilizando uma codificação para a sua função de transição. Como que a gente vai fazer isso? Para cada transição da nossa máquina, e cada transição vai ser o estado atual, o símbolo que está sendo lido, o estado para o qual a máquina deve ir e o símbolo que deve ser operado, ou seja, pode ser uma operação de escrita se for um símbolo do alfabeto, ou uma operação de movimento se for um dos operadores de movimento, né, esquerda e direita. Cada uma dessas transições vai ser posta em sequência e a gente vai representar até mesmo os parênteses, ou seja, a gente vai escrever o parêntese, escrever a codificação do estado Q, escrever a codificação do símbolo A, escrever a codificação do estado P e, por fim, escrever a codificação do estado B e, claro, um parêntese fechando. Essas codificações elas também vão estar separadas por vírgulas, naturalmente. E essas quádruplas que representam as nossas transições, elas vão ser listadas nessa string em ordem crescente lexicográfica, começando com essa transição bem aqui, que é justamente a do estado em que a gente convencionou que vai ter a menor representação lexicográfica, quando lendo o símbolo que a gente convencionou que vai ter a menor representação lexicográfica. Uma peculiaridade dessa representação é que a gente não vai representar de fato o conjunto de estados finais. Uma vez que um estado final ele não aparece como o estado Q em nenhuma transição da máquina, o que vai caracterizar os nossos estados finais é apenas a sua ausência como a primeira componente em qualquer quádrupla da representação de M. Se a máquina M ela é uma máquina que decide uma linguagem e, portanto, ela tem dois estados finais, a gente convenciona que o estado Y, ou seja, o estado de aceitação, ele sempre vai ser lexicograficamente menor que o estado N, tá bem? Ou seja, ele vai ter uma codificação binária menor que a codificação binária do estado N, já que, como a gente observou, essas codificações sempre vão ter o mesmo comprimento, né? Comprimento I. E assim a gente pode representar uma máquina de Turing. Agora, o que a gente faz com essa representação? A gente gostaria de utilizar essa representação como entrada para uma outra máquina de Turing, uma máquina capaz de simular a execução da máquina M para uma certa entrada W, quando ela recebe essa entrada MW, a codificação de M seguida da codificação de W. Para representar uma palavra W de um certo alfabeto, não tem muito segredo. A gente vai utilizar W entre aspas para denotar a sua representação
E a representação de W vai ser apenas a codificação de cada um dos seus caracteres concatenadas na ordem em que eles aparecem em W, tá bem? Então, como exemplo, a gente tem uma tabela de uma máquina de Turing, uma tabela representando a função de transição dessa máquina. A gente tem a codificação dos seus 3 estados, cada uma com 2 bits. A gente tem a codificação dos seus 4 símbolos, cada uma com 3 bits. A gente tem o exemplo da codificação de um certo conteúdo da fita da máquina. E aqui, por fim, a gente tem a codificação da máquina de Turing como uma concatenação de quádruplas que representam as transições da máquina com estados e símbolos trocados pelas suas representações em binário. Uma vez que a gente tem tratado dessa codificação, a gente agora deve ser capaz de descrever uma máquina de Turing universal. Essa máquina de Turing ela é única quanto ao seu propósito, ou seja, ela recebe esse nome de universal porque ela vai poder simular o comportamento de qualquer outra máquina de Turing, inclusive de si mesma, mas isso é assunto para outra aula. E o que vai acontecer é o seguinte: essa máquina ela vai utilizar a codificação de outras máquinas de Turing para determinar como que ela deve fazer a sua própria execução. Então ela recebe como entrada a codificação de uma máquina e também a codificação de uma entrada para essa máquina M. E daí, a gente gostaria de construir uma máquina de Turing universal, a máquina de Turing universal, com a propriedade de que a máquina de Turing U ela encerra a sua execução para a entrada codificação M, codificação W, se somente se a máquina M encerra a sua entrada para W. Ou seja, a gente gostaria de que o resultado da máquina de Turing U, quando recebe como entrada a codificação de M e codificação de W, fosse a codificação do resultado produzido pela máquina M ao receber a entrada W. E na verdade, a gente vai se valer do fato de que máquinas de Turing com múltiplas fitas são equivalentes a máquinas de Turing simples, com uma fita só, para, em vez de descrever a máquina U, a gente vai descrever uma máquina com múltiplas fitas, em particular com 3 fitas, chamada U'. E essa máquina U' com 3 fitas, como ela vai ter o comportamento exato da nossa máquina de Turing universal U, a gente sabe que ela pode ser convertida, ela pode ter o seu comportamento simulado por uma máquina de Turing simples, e essa máquina de Turing simples seria justamente a nossa máquina de Turing U. No entanto, descrever U' vai ser bem mais simples do que descrever a máquina de Turing universal utilizando uma fita só. Então, vamos descrever como que a nossa máquina U' ela vai utilizar as suas 3 fitas. A primeira fita ela vai guardar a codificação da máquina M. Tá aí, como a gente vai estar simulando a codificação da máquina M, como a gente vai estar simulando a máquina M a partir da sua codificação, é natural a gente imaginar que essa codificação, na primeira fita, ela jamais vai ser alterada. De outra forma, a gente perturbaria a boa execução da máquina U. A segunda fita... desculpa, na verdade eu estava lendo errado. A primeira fita, ela vai conter uma codificação para o conteúdo atual, para o conteúdo corrente da fita da máquina M. E essa primeira fita, de fato, vai poder ser alterada livremente. Afinal, é esperado que o conteúdo da fita da máquina M seja alterado à medida que ela executa suas operações. A segunda fita,
é que vai ter a codificação da máquina M propriamente dita, e o que eu havia dito anteriormente, na verdade, se aplica à segunda fita. E a terceira fita, ela vai conter o estado atual da máquina M, ou seja, ela vai guardar uma codificação desse estado da máquina M para representar o estado em que a máquina M se encontra naquela altura da simulação. Como que essa máquina vai funcionar? A máquina U', ela começa com uma representação de máquina M seguida por uma representação de entrada W na sua primeira fita, e as outras duas fitas elas começam em branco. A primeira coisa que a máquina U' faz antes de começar de fato a simular a execução da máquina M é recortar a representação de M que se encontra na sua primeira fita para a segunda fita, e isso cria um espaço em branco entre o começo da primeira fita e a representação da entrada W. Então é preciso, logo após recortar a representação da máquina para a segunda fita, é preciso dar um shift na codificação da entrada W até o começo da primeira fita, deixando espaço suficiente para preceder esse começo, para preceder essa codificação W com a codificação de dois outros caracteres. A codificação do caractere de começo da fita e a codificação do caractere em branco. Daí, logo após isso, o conteúdo da primeira fita ele vai se tornar a codificação do caractere de início da fita da máquina M, a codificação de um caractere em branco na fita da máquina M, seguido pela codificação dos caracteres W. Então agora, a nossa primeira fita de fato está representando como codificação o conteúdo da fita da máquina M. Ou seja, nessa altura a gente tem justamente o conteúdo que se espera, o conteúdo inicial que se espera na fita da máquina M quando recebe a entrada W. Na terceira fita, a máquina U' ela vai escrever a codificação do estado inicial. Como a gente convencionou que o estado inicial é o menor em termos lexicográficos, a gente sabe que ele é um Q seguido de uma certa quantidade de zeros. Essa quantidade de zeros ela pode ser determinada pela máquina U' fazendo um exame sobre a codificação da máquina M, percebendo quantos estados, percebendo o número de bits que é utilizado para representar um certo estado. Então esse número de bits também é utilizado para representar o estado inicial. Só que no estado inicial, cada um desses bits é setado como zero. Então, na terceira fita, após fazer essa cópia da codificação de M para a segunda fita e de preparar a primeira fita, é escrito na terceira fita pela máquina U' o símbolo Q seguido de 0 bits I. E agora a gente está pronto para utilizar a máquina U' para simular o comportamento de M. Entre cada uma dessas simulações, entre cada um dos passos simulados, a gente vai convencionar que a máquina U' ela mantém as cabeças de leitura na segunda e na terceira fita logo no começo dessas fitas. E a cabeça de leitura da primeira fita ela vai sempre repousar sobre um símbolo A. Lembra que os nossos símbolos do nosso alfabeto são representados como um A seguido de uma certa quantidade de bits. A cabeça da primeira fita da máquina U' sempre vai repousar sobre um símbolo A, indicando que é aquele caractere que está sendo lido atualmente. Aquele caractere codificado como aquele símbolo A seguido por uma certa quantidade de bits. E daí a nossa máquina U'
ela vai poder simular um passo da máquina M da seguinte forma. A primeira coisa que ela faz é fazer uma varredura na segunda fita na sua segunda fita, até que ela encontre uma quádrupla das transições que lá estão representadas, cuja primeira componente corresponda ao estado que está codificado na sua terceira fita e cuja segunda componente corresponda ao símbolo que está sendo lido atualmente na sua primeira fita. Se ela encontra uma dessas quádruplas, então ela vai mudar o estado que está codificado na terceira fita para o estado P dessa quádrupla e ela vai fazer a operação na sua segunda fita de acordo com o símbolo B que está representado nessa quádrupla. Quando esse símbolo B representa um símbolo do alfabeto da máquina M, então ele é escrito na primeira fita. E nota que essa operação ela não é muito complicada, porque todos os símbolos são representados por A, então esse símbolo A ele sequer muda, e o que muda é apenas uma codificação binária de comprimento fixo. Então essa codificação binária ela é reescrita e não é preciso fazer nenhum ajuste para comportar a nova codificação binária, já que todas têm o mesmo comprimento, tá bem? É uma operação bem simples. Já se o símbolo B é uma das operações de movimento, então o que vai acontecer é que a nossa cabeça de leitura que está repousando sobre um certo A, ela vai buscar pelo próximo A à esquerda ou pelo próximo A à direita, a depender se a operação é uma operação de movimento para a esquerda ou uma operação de movimento para a direita. Quando um símbolo em branco é encontrado na primeira fita da máquina U', esse símbolo em branco ele deve ser convertido para a codificação de um símbolo em branco e a cabeça de leitura deve repousar sobre o A dessa codificação, tá bom? Então, é assim que a gente utiliza a máquina U' para simular o comportamento de uma certa máquina de Turing, recebida como codificação para uma certa entrada, também recebida como uma codificação, e como a máquina U' de 3 fitas é equivalente a alguma máquina simples, é essa máquina simples que vai ser a nossa máquina de Turing universal. No entanto, descrever a máquina U' foi muito mais simples do que descrever a máquina de Turing universal propriamente dita. Como a gente sabe da existência de U', que é bem definida, a gente assegura a existência da máquina de Turing universal, que certamente teria uma descrição um pouco mais ou bem mais complicada do que a máquina U', tá bom? Mas os princípios seriam o mesmo, apenas os detalhes técnicos que seriam mais intrincados. Bom, esse é o conteúdo da aula de hoje e até a próxima aula.